Saúde, meus queridos e amados irmãos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Fui amigo do Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Estou em dívida com o TikTok. Talvez hoje tiver uma mensagem. Tem a pastora que envia para mim, eu vou passar para o TikTok. Que Deus abençoe, irmãos. Feliz com o Senhor. Chuvinha ontem, esses 4 dias está chovendo. A noite, choveu à noite, chuvisqueiro bom. Refrescou mais o tempo, mas ainda está quente. Que Deus abençoe, feliz com o Senhor. Mais um dia de paz aqui no meu imóvel, que Deus deu para gente administrar. E eu estou feliz, irmão, cada um. Vocês são anjos que Deus colocou no meu caminho, que tem me abençoado com as suas mensagens, tem me fortalecido, tem me alegrado a minha alma, me alegrado o meu espírito, quando eu encontro uma mensagem de vocês. Obrigado a cada um, um abraço, meu irmão Jorge. E vamos para mais um vídeo. No outro vídeo, no vídeo lá do pequeno, onde pode só 5 minutos, 6, eu oro só o Pai Nosso, porque eu esquecendo como outro dia. Mas de ontem eu esqueci aqui, né? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que inicia. Obrigado pelo alimento, pelo ministério. Obrigado pela família. Obrigado por ser Deus não desistir de nós, Pai. Embora nós pecando, nós falhando, mas o Senhor não desiste de nós, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões por mau pensamento, ignorância. Que eu fiz, que eu errei, que eu pensei, que eu falei, que eu toquei. Que desagradou o Senhor, Pai. Me dá força. Para afastar de tudo mal, Pai. Tudo que não vem do Senhor, Pai. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, fala conosco, Pai. Na carta de Judas, do apóstolo Judas, Pai. As igrejas do Senhor que estão sobre a face da terra, Pai. Essa carta está escrita para nós no dia de hoje, Pai. Fala conosco, Pai. Que nós venhamos procurar entender o que o Senhor, teu Espírito, tem a falar conosco. Que nós venhamos dar ouvido. A verdade, porque é ela que nos liberta, que nos salva. A verdade é a palavra do Senhor, Pai. Irmãos, carta do apóstolo Judas às igrejas do Senhor que está na terra até o dia de hoje. Essa carta vale para nós no dia de hoje. Ela foi escrita há muitos anos atrás, muitos mil anos atrás, mas ficou hoje para nós. Portanto que Deus é maravilhoso, né? Para nos mostrar o amor que Ele tem com nós. Homens inspirados por Ele, homens que andou com Jesus, homens que recebeu anjos na sua casa, homens que tinham intimidade com Deus, escreveram. Profetas que foram queimados, foram cortados, ficaram nas masmorras, foram lançados no fogo, na fornalha de fogo, na água, mas Deus fez deles vitoriosos para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra do Senhor. Mulheres que andaram com Jesus, mulheres que oraram, que Deus abençoou, dando mulheres estéreis que teve a honra de Deus abrir a madre dela ter filho pela fé, mano. Tudo isso aconteceu pela fé. E essas cartas são escritas para nós no dia de hoje, para que nós venhamos saber que Deus é Deus, Deus tem o poder nas mãos dele, que nós somos vasos e servos dele, que nós venhamos sempre entender que Deus é sobre todas as coisas. Então a carta do apóstolo Judas, do versículo 3 a seguir, fala: contra os ímpios e falsos mestres. Os ímpios é aquele que não quer, não aceitou Jesus, aqueles que não são do povo de Deus, mas que não aceitou Jesus para se tornar herança de Deus, filho de Deus. Os falsos mestres são esses que ensinam o erro na igreja, é esses que andam pelas ruas fazendo orações com interesse de ter proveito. Falsos mestres é esse que entrega profecias que Deus não falou. Esses são os mestres que não cuidam da ovelha, não cuidam do rebanho de Deus.
É desse que o apóstolo está falando. Que nós venhamos entender que tudo que está escrito aqui vai chegar naquele grande dia. Jesus vai falar que nós fomos, nós sabemos que estava escrito, foi falado nas igrejas. Eu sei que não foi só eu que falo dessa carta. Muitas igrejas ainda que têm Deus no coração, que têm temor de Deus, ainda falam de salvação, de arrependimento. Eu não gosto, irmão, de falar muito de prosperidade. Ela é consequência dos nossos atos. A prosperidade, ela vem de acordo com a nossa obediência. Nós temos que esforçar. Nossos bens, nossas lutas, ela passa porque Deus está conosco. Eu gosto de falar, irmão, porque Deus fala comigo através da Escritura, que o tempo está próximo. É tempo de pregar arrependimento. É tempo de curar as ovelhas que estão feridas. É tempo de alimentar aqueles que têm sede e fome da palavra do Senhor. Temos que falar da palavra do Senhor tempo e fora de tempo. Não é tempo de nós brincarmos mais de ir para a igreja. Voltar e ficar no nosso lar quieto. Que você que tem a oportunidade, meu irmão, você que está me escutando aí nesse vídeo, não perca seu tempo. É tempo, você que é cristão, que é católico, é tempo de falar de Jesus, da vinda de Jesus. É tempo de você falar de arrependimento, é tempo de nós procurar nos consertar. Você que tem um YouTube, você que tem um aparelho, fale do amor de Cristo. Se você não tem palavra, fale somente, deixa escrito, escreva. Ou fale, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Eu sei que muitos vão escarnecer, mas é daqueles que escarnecer dessa verdade. Muitos vão brincar, muitos vão zombar, mas é deles. A palavra que fala, não sou eu. Porque Deus nos levantou para falar do amor dele. O tempo está próximo da vinda de Cristo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos e a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque essa fé que foi dada aos santos é a fé de saber que Jesus andou conosco. Nós que não andamos com Jesus, que não vimos Jesus, mas aceitamos Ele como nosso Salvador, porque nós sabemos dos milagres que Ele fez. Nós sabemos que Ele levou nosso pecado sobre Ele. Nós sabemos que é através dEle que nós temos salvação, temos cura, temos milagre. Porque Deus não poupou seu próprio Filho por amor de nós. E é essa fé que nos leva a arrepender dos nossos erros e nos leva a entender que aquele que ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à direita do Pai, intercedendo por nós. Hoje ele é intercessor, mas ele virá como juiz. Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que vendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqueles que se levantaram contra Moisés, que falaram que aquela terra era terra gigante, que eles se sentiam como ratos na frente deles, se sentiam muito pequenos, se sentiam derrotados. Negaram a fé que Deus, negaram que Deus falou que ia dar uma terra para eles, que eles iam herdar aquela terra. Mas eles negaram essa fé. E aqueles também que tentaram voltar para o Egito, quando mandou que Arão fizesse um bezerro, uma imagem para que eles adorassem. Esses ficaram pelo deserto, porque
Deus se irou contra ele, a justiça de Deus veio sobre aqueles homens. E hoje, nas igrejas, muitos estão agindo dessa maneira. Dizem que tem fé, mas não tem fé. Não ensina a verdadeira fé. Não ensina o que é necessário, homens que distorcem a palavra do Senhor. Assim como esses ficaram no deserto. Naquele grande dia, muitos vão ficar para trás. Quando Jesus vier buscar o povo salvo, lavado, comprado pelo sangue dele, muitos vão ficar para trás. Por quê, Senhor? Porque distorceu a palavra. Não vai ter tempo mais. Só vai saber aquele grande dia quando ver a igreja subindo. Não vai haver mais tempo de arrependimento. Deus não poupou os anjos, lembra lá? Quando Lúcifer se levantou querendo ser maior que Deus, Deus lançou no abismo ele e um terço dos anjos, não poupou nem os anjos. Ele pouparia nós, que conhecemos a palavra, que estamos aprendendo, estudando, ele não nos pouparia. Nós que levantamos a mão confessando Jesus como nosso único Filho de Salvador e depois negamos a Cristo com as nossas palavras, com a nossa atitude, ele não nos aceitaria. E muitos, irmãos, que abandonaram a obra, muitos que abandonaram Cristo. Quando a gente abandona a obra, abandona a fé, nós estamos abandonando Cristo e o próprio Deus. Naquele grande dia, nós vamos ao julgamento pela nossa atitude. Jesus vai julgar todos nós. Vai passar um telão diante de nós, o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de ruim. Como é que vai ser a nossa vida com Cristo? Como é que vai ser? Nós temos que ter atitude de verdadeiros cristãos. Temos que ter atitude de verdadeiros adoradores. A nossa atitude é que nos leva à salvação. As nossas obras, como é que nós estamos tratando o órfão, a viúva, o necessitado, o ancião, as crianças. Isso tudo vai vir em julgamento para nós. Na nossa vida, irmão. Não é de qualquer maneira que nós vamos subir. Não é fácil, não é fácil. Mas vigia, irmão. É tempo de vigiar. Também não é de qualquer maneira. É necessário que você vai ficar, não é? É naquele grande dia, esteja atento. Todo dia vigiai, vigiai. A palavra de Jesus fala, vigia e ore, porque ninguém sabe o tempo nem a hora. Pode ser que você esteja na hora, você está um fogo na igreja, pode ser que você está fazendo tudo de bom, mas naquele dia que Jesus voltar, pode ser que você esteja na roda dos escarnecedores. Pode ser que você esteja num boteco. Pode ser que você esteja mentindo. Lembra das 10 virgens, meu irmão? Eu gosto de falar. 5 eram por dentro, 5 não. 5 estavam em oração, 5 não estavam. Sim, as outras 5 deviam estar criticando, falando do dia a dia. Veio o cansaço, todas dormiram. Quando anunciou que o noivo estava chegando, elas acordaram. As 5 estavam cheias de azeite. Oraram, vigiaram. A unção de Deus estava sobre ela. Mas 5 não buscaram o Senhor, não oraram, não vigiaram. Talvez criticavam, talvez falavam de um, falavam de outro, levantavam contra as outras. Essas ficaram. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Que nós tenhamos cuidado. Para a gente estar cheio do azeite, Senhor. A nossa lamparina está acesa. E contudo também este semelhante, adormecidos, contamina a sua carne, e rejeita a dominação e vitupera a autoridade. Esses que rejeitam a dominação e vituperam a autoridade. Esses são os que praticam o erro. Esses são os que não falam a verdade dentro da sua casa, nas ruas, no seu trabalho, na escola. Homens dissolutos que levam a vida de qualquer maneira, que não dá testemunho, que Deus tem misericórdia de nós. Agora nós vamos ver o versículo 9.
Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Os animais, irmão, irracionais, eles se corrompem muitas vezes, nós somos assim. A nossa fraqueza da carne, a nossa falta de fé, a nossa falta de entendimento, muitas vezes deixa a gente se corromper. Fala o que não deve, vive o que não vive, não pode. Assim somos nós. E assim nós ficaremos para trás. Naquele grande dia, nós saberemos a nossa atitude. É quando os anjos descerem. Que mais nós possamos andar sempre vigiando. Que mais nós possamos estar sempre orando. Lembrando que aqui, quando ele fala do arcanjo Miguel, quando Moisés ele faleceu, subiu o monte, faleceu. O inimigo veio para pegar o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel veio para não deixar levar o corpo de Moisés. Nem o anjo, ele usou a palavra de maldição contra o inimigo da nossa alma, contra Satanás. Ele falou: o Senhor te repreenda. Ele usou a autoridade de Deus, a autoridade que Deus deu a ele. Porque ele sabia que com a força ele não podia nada. Ele podia se machucar, ele podia se ferir. Mas com a autoridade que Deus deu a ele, ele venceu o inimigo. É com essa autoridade que Deus nos dá, com a fé que nós temos no Filho, no Pai, é que nós vencemos o mundo. É que nós vencemos a nossa cobiça, a nossa malícia, a nossa falta de fé. É com a nossa ousadia que Deus nos deu, que nós vencemos a luta do dia a dia. Os pratos que o inimigo nos oferece. Irmãos, o mundo está cheio de prato. Que Deus abençoe. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Amanhã começaremos o Apocalipse, 3 dias de Apocalipse. Depois do Apocalipse nós iremos para da Gênesis, 5 dias de Gênesis. E aí nós vamos até fechar a Bíblia. Só que não vamos fechar. Mas nós vamos seguir os demais capítulos que ficam faltando. Nós fomos no livro de Isaías, Jeremias. Até nós chegamos aqui, nós já lemos parte. Só que tem um capítulo que nós já fechamos, mas quando nós passarmos por ele, temos que falar novamente. A Bíblia é um livro amplo. A Bíblia é um livro da vida, ela é ampla, ela tem palavra. Muitas vezes nós não conseguimos entender. E eu, com minha falta de estudo, minha falta de sabedoria, mas eu tenho pedido a Deus sabedoria. Eu procuro passar para você, para mim, o melhor, o que eu entendo. Tudo, muitas vezes me propuseram fazer um curso de teologia, mas eu não quis fazer. Eu vejo muitos teólogos distorcendo a palavra. Eu vejo coisas que o teólogo fala nas igrejas, que não era para ser dito para os humildes, porque tem pouco entendimento da igreja. Coisas que eles falam na igreja, que eu creio que é feito só mesmo para obreiros, para liderança, não é feito para os humildes. Mas eu não estou aqui para condená-lo. Foi o jeito que eu achei que não convinha fazer. Eu não fiz. Tem um vizinho meu aqui que ele chamou para fazer junto com ele, pela TV, depois a gente ia na igreja dele fazer a prova. Eu falei para ele: não estou querendo fazer teologia, não. Foi só o básico. Aí eu tinha um dicionário aqui, um livro de teologia, que eu comprei na época, mas eu não gostei do que eles ensinam. Não deu certo para mim. Talvez seja em mim
Eu não estou condenando ninguém que tem uma teologia. Lembra que Paulo era teólogo, mas ele deixou a teologia e foi vir do Espírito, foi falar do Espírito. Paulo estudou com Gamaliel, um homem instruído na lei, que falava a verdade, que ensinava a verdade. Paulo perseguia o povo de Deus, porque a teologia de Paulo matou o Espírito. Mas a hora que Jesus apareceu para ele, o Espírito de Paulo viveu e a carne morreu. Muitas vezes, irmão, não é muita letra, não é muito falar, mas é o nosso amor com os irmãos, é a fé que nós temos, que Deus falou conosco através da Escritura, e nós passamos daquilo que nós entendemos. Se tem alguma coisa que os irmãos não entenderam, que nós podemos conversar, pode mandar mensagem, escreve o que foi hoje, e nós vamos junto aprender. Eu quero aprender com vocês. Eu sei que tem diáconos aí que me seguem, tem pastores, tem presbíteros, eu sei que tem. Eu vejo as mensagens deles. Hoje uma senhora, ela mandou uma mensagem para mim que não entendeu a mensagem de ontem. Porque eu mandei áudio gravado, eu passei para ela o que era, o que entendi. Ela não entendeu. A mensagem que eu enviei para vocês também, ela não entendeu. Eu expliquei tudo para ela. Então, eu estou aqui para isso, irmão. O amor que eu tenho por vocês não é o amor de Cristo, mas eu amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor, obrigado por mais um vídeo, eu permite eu orar. Pai, toma, Pai, nossas vidas nas tuas mãos, nossas necessidades, nossas lutas, Pai. Abre porta para os teus filhos, Pai. Cura essa que está tudo bem, Pai. Visita o lar de cada um dos teus filhos, Pai. Liberta o que está na prisão da droga, da prostituição, do alcoolismo, Pai. Liberta esse que está no vício da mentira, Pai, do jogo. Esse que está idolatrando, Pai, filho, que está idolatrando imagem, Pai. Liberta, Pai, pelo poder da Tua palavra. Pai, eu peço, Senhor, nos ajuda a nos fortalecer cada dia mais no Senhor, através da Tua palavra, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, não esquece de divulgar o canal. Você que ainda não é inscrito, vai lá e dá um toque lá no... Aparecer lá inscrito, vai lá e dá um toque. Lá está com 183, vai passar 184. Você deu um toque. Se você também ou outro aí, 185, mais um, 186. Que Deus abençoe. Abraço, irmão Gói. Feliz noite de repouso. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e leva meu abraço.